Amado, eu sou o profeta Isaac Maele. Minha história começou quando eu tinha 14 anos. Naquela época eu era um membro da Fraternidade Pentecostal do Ministério do Congo. Um dia, enquanto eu estava orando sozinho à noite, tive uma visão de uma reunião de anjos que estavam adorando o Senhor no céu. Enquanto eles continuavam a adorar o Senhor, um dos anjos deixou a reunião e se juntou a mim. Ele me disse: Isaac, você foi escolhido pelo Senhor para uma grande obra para o reino dos céus. Você deve se preparar porque nos próximos dias iremos levá-lo para uma visita ao céu e ao inferno. 2 anos depois, o Senhor falou com um evangelista. Ele lhe disse: Vá dizer a Isaac, estou indo para levá-lo ao céu e ao inferno. O cumprimento da palavra do Senhor aconteceu um dia quando estávamos reunidos para orar por minha irmã. Ela teve um problema de concepção. Ela estava lutando para conceber. Então ela iniciou uma oração a fim de buscar a face do Senhor para o seu problema. E viemos ajudá-la em oração como a Bíblia diz para orarmos uns pelos outros. Tiago 5:16. E foi durante esta oração de intercessão que fui visitado pelo Senhor. Em primeiro lugar, Jesus me disse: Diga à sua irmã que não tenha medo. Ouve sua oração e lhe darei o filho que ela procura. Ela tem que parar de perguntar. Ela deve começar a me adorar. Então a visão terminou. Depois de transmitir à minha irmã a mensagem do Senhor Jesus Cristo, começamos a adorar ao Senhor. E foi enquanto estávamos adorando ao Senhor Jesus Cristo, que eu desabei no chão. Quando caí no chão, percebi que meu corpo estava deitado no chão e meu espírito estava de pé. Então, de repente, vi uma luz brilhante e intensa pousando ao meu redor. Havia um anjo do Senhor dentro desta luz. Olhei para o anjo do Senhor e lhe perguntei: Quem é você? Ele me disse: Você se lembra de quando tinha 14 anos? Você teve uma visão de anjos adorando o Senhor nos céus. Eu sou um dos anjos que você viu na visão. Na verdade, eu sou o arcanjo Gabriel, o mensageiro do Senhor. Depois de se apresentar a mim, o anjo Gabriel disse: Precisamos viajar. Perguntei-lhe: Para onde vamos? Imediatamente, vi uma escada em forma de nuvem aparecendo. Saí da terra e estava chegando às nuvens do céu. A escada estava cheia de luz. Havia uma nuvem em torno desta escada. Entramos na nuvem e começamos a subir essas escadas. Estávamos nos movendo em uma velocidade prodigiosa impossível de descrever com o vocabulário humano. Quando chegamos ao céu, a nuvem que nos transportava como um elevador parou. Então eu vi o céu se abrindo. Havia relâmpagos e trovões. Fui iluminado por uma luz intensa. Vi muitos anjos descendo da escada. Outros estavam subindo. No final desta escada, havia um homem que não tinha asas. O arcanjo Gabriel me revelou que era o próprio Senhor Jesus Cristo e que ele me chamou para uma missão para seu reino. De longe, o Senhor Jesus falou e disse: Estou chamando vocês para uma grande obra, uma missão. Estou enviando você para avisar o meu povo e a minha igreja. Você deve dizer a eles e insistir que eu vou voltar. Jesus lamentou e me disse: Porque meus muitos servos estão deixando de avisar o meu povo sobre o meu retorno. Eles estão falhando em alertar a igreja sobre coisas que estão prestes a acontecer na terra. É por isso que eu ordeno que você vá dizer aos meus servos que avisem a minha igreja sobre o meu retorno iminente. Você deve dizer-lhes para se concentrarem no céu e no inferno. Eles estão se concentrando demais em coisas temporais e terrestres que estão passando. Jesus disse. Em Mateus 6:33, eu disse: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas meus servos estão se concentrando em coisas passageiras e temporárias. Não é pecado ter os bens deste mundo. Mas qual é o sentido de ter os bens deste mundo se você vai perder sua alma? Eu estava com o arcanjo Gabriel quando Jesus se dirigia a mim a uma distância relativa. Estávamos nessa escada quando Gabriel me mostrou o arcanjo Miguel, que estava ao redor de muitos anjos. Ele disse: Miguel é aquele que vai liderar a guerra no último dia contra as forças das trevas que controlam a terra. Ele é o general do exército do céu. Toda vez que o Senhor Jesus é invocado pela igreja no tempo de conflito e adversidade, ele dá instruções a Miguel para intervir na terra. Quando Jesus Cristo é invocado como Senhor dos Exércitos, ele dá ordens a Miguel. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo, todo aquele cujo nome for achado escrito no livro será salvo.
O anjo Gabriel me lembrou da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: quando você voltar para a terra, você deve dizer aos pregadores para focar suas pregações e mensagens no tempo do fim, porque o tempo está se esgotando. Eles devem preparar a igreja. O tempo se foi. Arcanjo Gabriel e a importância da oração perseverante. O arcanjo Gabriel me disse que ele lida com mensagens. Quando os cristãos estão fazendo petições, ele destaca os anjos de seu departamento para coletar orações e também para trazer a resposta de Deus aos crentes. Foi-me mostrado um anjo do Senhor viajando para a terra com uma bênção para um crente, mas esse cristão já perdeu a esperança. Ele parou de orar porque estava demorando. As bênçãos de muitos crentes são roubadas porque eles não perseveram nas orações. Devemos continuar orando até recebermos respostas às nossas orações. Está escrito em Daniel 10 e 11 a 13. E ele me disse: ó Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu te falo e fica em pé. Para você, agora sou enviado. E quando ele me falou esta palavra, fiquei tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que puseste o teu coração a compreender e a castigar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. E eu vim pelas suas palavras. Mas o governante do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais governantes, veio me ajudar, e ali fiquei com os reis da Pérsia. Queridos irmãos e irmãs, devemos entender que há guerras e oposições contra nossas orações nos lugares celestiais. A menos que perseveremos em orações, perderemos a bênção do Senhor. Os anjos são agrupados no céu em diferentes categorias. Lembro-me de uma noite em que eu estava dormindo. Eram 3 horas da manhã quando ouvi alguém batendo na porta. Disse a minha esposa: como pode alguém estar batendo a porta a essa hora da noite? Então me levantei e fui abrir a porta. Na verdade, isso estava acontecendo em uma visão. Quando abri a porta, vi um anjo do Senhor em pé ao lado da porta. Perguntei-lhe: quem é você? Ele respondeu: sou arcanjo Rafael. Sou responsável por cirurgias e pela saúde da igreja. Imediatamente, esse anjo começou a realizar uma operação na minha cabeça. Depois disso, começamos a voar para o céu. Enquanto voávamos, perguntei a ele sobre a operação que havia realizado na minha cabeça. O anjo disse: a operação que fiz em sua cabeça é espiritual. O propósito dessa operação foi remover pensamentos de distração e pensamentos que não estão alinhados com a palavra do Senhor. Mas no céu há anjos designados especificamente para cuidar da sua saúde. O anjo do Senhor disse: assim como vocês têm muitos departamentos na igreja, no céu os anjos também são organizados em diferentes departamentos. Eu sou o anjo principal responsável pelo departamento de saúde. Toda vez que você ora a Deus em nome de Jesus Cristo por saúde, eu envio anjos do meu departamento. Há pessoas que oram ao anjo Rafael, mas isso não é bíblico. Nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Como resultado, o anjo recebe instruções do Senhor. Eu estava inconsciente na igreja quando tive essa visão. As pessoas pensaram que eu estava possuído por demônios e queriam me exorcizar. Muitos pastores tentavam expulsar demônios do meu corpo, mas não havia reação. Um desses pastores teve discernimento. Ele disse aos outros que eu estava em coma porque o Espírito Santo estava trabalhando comigo. Ainda assim, eles continuaram tentando expulsar demônios do meu corpo. Enquanto eu estava em coma, o arcanjo Gabriel me transportou para uma região de luz intensa e resplandecente no céu. Vi anjos em luz brilhante adorando o Senhor, que estava sentado em seu trono. Gabriel me disse que a adoração é a principal atividade que importa no céu. Gabriel disse: anjos e humanos foram criados para contemplar e adorar o Senhor. Vi anjos e os 4 seres viventes, incluindo os 24 anciãos, adorando o Senhor. Olhei e ouvi as vozes de muitos anjos, seres viventes e anciãos ao redor do trono, e seu número era de miríades e milhares de milhares. Eles diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E ouvi toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que neles há, dizendo: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Idolatrar pastores é idolatria. Então o Senhor Jesus Cristo,
do seu trono de glória, disse-me: Eu te criei para me adorar, mas em muitas igrejas, os pastores estão recebendo toda a glória. É verdade que as pessoas estão me adorando, mas os pastores estão recebendo honra demais. Esta é uma forma moderna de idolatria que está entrando na igreja. Os nomes dos pastores são mais honrados e reverenciados do que o meu nome. Jesus me disse para lembrar à igreja que é o nome dele que deve ser exaltado, não o dos pastores. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Após a visita ao trono do Cordeiro, o anjo do Senhor me transportou para dentro da cidade celestial. As ruas eram de ouro puríssimo, como vidro transparente. Colunas estupendas de pedras preciosas brilhavam com uma luminosidade intensa. Nada apresentava sinais de deterioração ou envelhecimento no céu. Não havia lixo ou desgaste visível. A luz das mansões era extremamente intensa. Havia flores constantemente florescendo por toda parte, com bosques de árvores. Tudo era luxuoso. O reino celestial de Deus é um reino dourado construído com pedras preciosas celestiais. Toda a infraestrutura é feita dessas pedras resplandecentes. Vi flores lindas em todos os lugares. Glória no céu, aguardando aqueles que se santificaram. O anjo disse: Você deve informar ao mundo e à igreja que há uma vida luxuosa após a morte para aqueles que se purificaram. A beleza e o luxo do céu são reais, e as pessoas não devem perdê-los por causa das coisas temporárias do mundo. O Senhor preparou esta glória para os que se santificaram. Está escrito: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Diferentes graus de glória. Os anjos especificaram que há graus de glória no céu. Alguns crentes serão mais gloriosos do que outros, dependendo do serviço e sacrifício feito para o reino de Deus. São cristãos que apoiam o evangelismo com seus recursos. São cristãos que jejuam e intercedem pelos outros. São cristãos que evangelizam. Na cidade celestial, há lugares de grande glória, diferentes de outras áreas menos gloriosas. Infelizmente, há também cristãos que estão ocupados demais com as preocupações deste mundo passageiro. Eles não têm tempo para Deus. Estão tão ocupados que não priorizam o reino de Deus. Embora entrem no céu, não serão gloriosos, porque falharam em aproveitar a oportunidade que tinham para serem grandes na eternidade. Perguntei a Gabriel se há posições e patentes no céu. Imediatamente vi o Senhor Jesus Cristo recompensando os santos no céu com ouro, diamantes e coroas. Os crentes mais condecorados no mundo celestial são os ganhadores de almas. Eles são recompensados com grandes adornos e gloriosas coroas. Essas coroas diferem em grau de ornamentação e glória. Havia coroas de diamante, ouro, cobre e outras pedras preciosas celestiais. Sim, há posições e patentes no mundo celestial. A Bíblia diz que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, Mateus 13:43. Mas nossa glória será diferente conforme o serviço que realizamos para o reino de Deus na terra. Os sábios brilharão como o brilho do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3, 1 Coríntios 15:40-44. Há corpos celestiais e corpos terrenos, mas a glória dos celestiais é uma dos terrenos, outra. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, e uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim será a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Transporte celestial. Queridos irmãos e irmãs, no mundo celestial, existe um sistema de transporte assim como na Terra. Quando um homem morre em Cristo, o Senhor Jesus tem à sua disposição carruagens celestiais disponíveis para transportar os mortos em Cristo através do portão dourado do reino celestial.
É a mesma carruagem que transportou o profeta Elias ao céu. Está escrito em 2 Reis 2:11-12. E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu viu isso, e clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. E, pegando nas suas roupas, rasgou-as em 2 partes. Queridos crentes, felizes são os mortos em Cristo, porque serão transportados pelo portão dourado por um condutor angelical da carruagem celestial. Mansões no céu. Enquanto eu visitava o reino dos céus, o anjo Gabriel me levou à mansão de uma irmã que eu conhecia. Ela era minha amiga e companheira no Senhor enquanto vivia na terra, mas faleceu em 2015. Estávamos sempre juntas servindo ao Senhor e compartilhando a palavra, mas a morte nos separou. Fiquei maravilhado ao vê-la no paraíso, o lugar de descanso. Na era futura, os habitantes do paraíso viverão na Nova Jerusalém, que é uma parte do céu ainda não habitada. Foi-me mostrada uma casa de 2 andares numa área do paraíso onde havia flores de todos os tipos. A irmã havia construído para si uma casa por meio do serviço a Deus, ofertas e dízimos. Quando entramos em sua casa, notei que ela estava muito bem mobiliada. Vi pedras celestiais e preciosas de muitas cores. Depois da casa da irmã, fomos visitar outra casa, mas esta não tinha móveis. O anjo do Senhor disse: o dono desta casa temia a Deus. Como resultado, ele entrou no céu quando morreu, mas foi fiel nas ofertas e nos dízimos. É por isso que sua casa não tem mobília. Depósito no céu para dízimos e ofertas rejeitados. Depois fomos a um prédio. Este prédio tinha muitos móveis, mas estavam em estado de deterioração. O anjo do Senhor me disse: estas coisas que você vê aqui são coisas que os crentes deram, seja a Deus ou aos homens, mas fizeram isso murmurando e com um coração dividido. Sempre que você dá com o coração dividido, o que você deu acaba neste prédio. Este prédio é, tecnicamente, um depósito. É um lugar onde ofertas e doações rejeitadas por Deus são lançadas, porque o Senhor ama os que dão com alegria. Registro dos dízimos. O anjo do Senhor me mostrou o que acontece durante os momentos de oferta em uma igreja. Vi um anjo do Senhor descendo durante o momento da oferta com um livro de registro. E este anjo escrevia os nomes dos ofertantes, quero dizer, daqueles que ofertavam conforme a Escritura e com um bom coração. O anjo registrava esses nomes e levava suas ofertas para o céu. Gabriel me disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Mateus 6:19-20. O anjo me disse: quando você apoia a obra de Deus, você será rico no céu, mesmo que seja pobre na terra. Você pode ser rico na terra e pobre no céu. Descrição dos corpos no céu. As pessoas frequentemente me perguntam sobre a raça de Jesus. Perguntam se ele é branco, negro, indiano ou chinês, mas o Senhor Jesus Cristo é Deus e ele é Espírito. Entre os espíritos que habitam o reino dos céus, há diferenças em glória e luz. Os anjos do Senhor têm seus corpos. Jesus Cristo tem o seu próprio corpo, e os redimidos têm seus corpos, que diferem dos anjos e do próprio Senhor Jesus Cristo. Quero esclarecer que o corpo celestial dos crentes é diferente do corpo terrestre dos seres humanos na terra. O que quero dizer com isso? No reino celestial, pessoas que na terra eram negras ou brancas já não são mais negras nem brancas, por causa da natureza do corpo celestial de glória e luz com o qual estão revestidas. Os santos do céu estão revestidos de um corpo que não tem carne, ossos nem sangue. É um corpo transparente de luz. Quando encontrei o Senhor Jesus Cristo no céu, ele estava cheio de glória e luz. Você não conseguiria suportar essa luz, pois é muito mais intensa que o sol. A glória do vestuário do Senhor Jesus Cristo é maior do que o sol quando brilha em sua força. O corpo do nosso Senhor é um corpo transparente de luz que não existe na terra. É impossível encontrar algo semelhante na terra para comparação. Por isso digo que Jesus Cristo não é nem negro nem branco. Seu corpo é como o sol em sua força. O Senhor Jesus Cristo é Deus, mas foi forçado a tomar carne e sangue, embora ele não seja carne e sangue. Ele é espírito e luz.
Origem das raças na Terra. Jesus Cristo me deu uma explicação básica sobre as diferentes raças humanas. Ele disse: você tem perguntas sobre a origem das diferentes raças humanas na Terra. Você precisa entender que eu sou Deus e sou o Criador. Eu quis que as raças dos homens fossem diferentes em cor. Eu quis diversidade. Numa casa sempre há cores diferentes. Até os animais têm cores diferentes. Isso não significa que um cachorro preto foi criado por um Deus e um cachorro branco por outro Deus. Fui eu quem decidiu que as raças humanas seriam diferentes em cor. Isso não significa que cada raça tem o seu próprio Deus. Eu sou o Deus Criador de todas as raças humanas da Terra. Quando encontrei o Senhor Jesus Cristo, ele estava vestido com uma túnica branca e resplandecente. Havia um cinto dourado em torno de seus quadris. Seus olhos eram como chamas de fogo. Era impossível fitá-lo diretamente, exatamente como o apóstolo João o descreveu no livro de Apocalipse. E, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo. Apocalipse 1:13-14. Quando encontrei o Senhor Jesus Cristo, eu tinha muitas perguntas para lhe fazer. Eu disse: Senhor, estou maravilhado por ver-te. Mas onde está Deus Pai? Eu quero vê-lo. Jesus me respondeu. Eu disse a Filipe, meu discípulo: quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? João 14:9-10. Queridos filhos de Deus, entendo que há confusão quanto à questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vocês precisam compreender que há somente um único Deus. Na verdade, Jesus Cristo me disse: eu sou o único Deus verdadeiro. Você não leu? Fui eu quem visitou Abraão e Sara. Está escrito nas Escrituras: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achei mercê diante de ti, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis adiante. Gênesis 18:1-5. Amados, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem visitou Abraão e Sara. Enquanto eu visitava o reino de Deus, vi muitos lugares no céu. Passamos por um lugar onde muitos anjos seguravam folhas de palmeira em suas mãos, glorificando o Senhor. Depois disso, viajamos por muitas regiões do céu. O mundo celestial é imenso, e há muitas estradas amplas e inúmeros lugares. O Senhor me mostrou homens de Deus que conheci na terra. Alguns deles eram mais gloriosos do que outros. O Senhor apontou para um homem de Deus e me perguntou: você reconhece este homem? Jesus Cristo me disse: este é o William Branham, meu servo. Mas as pessoas estão o adorando na terra. Muitas falsas religiões começaram depois da morte de líderes que eram retos. Jesus disse: há pessoas adorando Maria na terra. Há também pessoas adorando William Branham. E também o profeta congolês Simon Kimbangu. Eu vi esses homens de Deus no céu. A glória deles foi afetada por causa das pessoas na terra que os estão adorando. Fui autorizado a conversar com o líder do avivamento William Branham, que me explicou que as pessoas estão abrindo igrejas para adorá-lo, apesar de ele ter sido apenas um homem e servo de Deus. Jesus me disse que as igrejas devem remover os nomes humanos da adoração, do louvor e até das músicas. A adoração deve ser centrada apenas nele. Não há intermediário. Na verdade, Jesus me mostrou um tribunal no reino das trevas, onde vi 10 demônios poderosos em volta de um demônio serpente que estava sentado em um trono. Este demônio tinha asas como as de uma águia. Seu corpo era como de uma serpente, e ele comandava os demônios ao redor de seu trono a abrirem igrejas apóstatas e ocultistas na terra. Depois, o Senhor Jesus Cristo me mostrou o evangelista internacional T. Osborne. Este homem de Deus, que foi um ganhador de almas, conseguiu entrar no céu. A morte de um pecador e a de um nascido de novo. Quando eu estava com o Senhor, ele me mostrou a morte de um pecador e a morte de um cristão nascido de novo.
Vi um pecador morrendo em seus pecados. Como resultado, demônios cercaram seu corpo e arrancaram seu espírito. Esses demônios pareciam esqueletos. Estavam vestidos de preto e empunhavam flechas. Vi esses demônios açoitando as almas condenadas com seus chicotes. Depois, vi que levaram aquele homem por um caminho que conduzia à morada dos mortos, ao abismo de fogo. Depois, vi um cristão nascido de novo morrendo na terra. Vi 2 anjos ao redor de seu corpo. Eles vieram para transportá-lo ao mundo celestial. Está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 2-3. Em seguida, vi outro cristão morrendo na terra. Sua alma foi levada até diante do portão dourado do céu. Mas, surpreendentemente, vi uma garrafa de cerveja entre ele e o portão. O Senhor disse: a garrafa que você vê é a acusação contra ele, porque ele era apegado ao álcool. Mensagem aos servos de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo começou a me dar mensagens para os seus servos. Jesus me disse: diga aos meus servos que me servir é bom, mas sua prioridade deve ser salvar suas próprias almas. Eles podem pregar, podem cantar, mas precisam lavar suas vestes para serem dignos de entrar no descanso eterno. Suas vidas devem se tornar um testemunho para os incrédulos. Ele disse: os pregadores devem viver aquilo que pregam. Muitos do meu povo professam ser cristãos, mas vivem uma vida contrária ao padrão cristão. Esses são hipócritas, vivem vidas secretas que os conduzem à perdição eterna. Muitos do meu povo estão falhando em se purificar. Como consequência, estão perdendo suas almas. Mas muitos incrédulos estão vindo a mim nos últimos momentos de suas vidas, e estão entrando no meu reino. Muitos dos meus servos estão em erro e apostasia, não estão mais pregando a verdade. Estão pregando sobre as coisas passageiras deste mundo temporário. Eles devem priorizar a vida eterna e os séculos eternos. Jesus disse: embora meus servos estejam servindo e se sacrificando pelo meu reino, eles devem primeiro se purificar e estar preparados o tempo todo. O Senhor disse: eles devem ter a disciplina da confissão, para que eu possa salvá-los mesmo no último minuto ou segundo de suas vidas. Então o Senhor Jesus disse: estou te mostrando coisas que já foram reveladas, mas você deve insistir sobre o céu e o inferno para que o meu povo não perca o foco. Você deve advertir a igreja sobre o inferno, e precisa repetir isso vez após vez. A igreja precisa entender que esta é a prioridade: salvar-se do inferno. Se você ainda está vivo na terra, você é favorecido, porque tem a oportunidade de se arrepender. Você foi advertido a limpar sua veste e deixá-la pronta. A obra que eu realizei na cruz deve ser o centro da mensagem da igreja. O evangelho deve ser sobre a cruz. Hoje, muitos dos meus servos estão perdendo suas almas por causa da busca pelo sucesso e pelas coisas materiais, pois a mensagem da prosperidade substituiu a mensagem da cruz. Muitos dos meus servos estão ganhando o mundo, mas estão perdendo suas almas. Quando perguntei ao Senhor Jesus sobre bênçãos e prosperidade, ele respondeu: elas devem me seguir e me servir, e não o contrário.